Olá, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira grande, poderosa. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Quem somente observa o vento nunca semeará. Quem olha para as nuvens nunca chegará. Ou seja, quem olha, para o tempo, quem não pratica a palavra de Deus, não coloca em prática, Deus, ele não pode fazer nada. Quem só ouve a palavra, não coloca em prática, a semente está sendo lançada, a palavra de Deus, o que você tem que fazer, para dar fruto, essa semente, a palavra de Deus, nós temos que colocar em prática, agir, aquilo que eu estou ouvindo, eu não posso deixar entrar no ouvido e sair no outro, porque a palavra de Deus é que vai abençoar a minha vida, que vai abençoar a sua vida. Quantas são as pessoas que têm ouvido a palavra e não têm visto nada acontecer? A pessoa tem que ser fiel a Deus, em tudo, a pessoa tem que ser fiel a Deus, aquilo que Deus pede para a pessoa ser fiel, nos dízimos, nas ofertas, ter uma vida reta nos caminhos do Senhor, a esposa, o marido ser fiel ao outro, a gente tem que semear, a palavra de Deus para ela dar fruto na minha vida e na sua vida. Eu não posso só ouvir e ficar parado, e não colocar em prática. A mesma coisa quando você tem uma semente e você não planta, você só olha para ela está ali no saquinho, na embalagem, enquanto você não plantar ela, aquela semente não vai acontecer nada, ela não vai germinar, ela não vai crescer porque você não plantou na terra. Quando você planta essa semente, que você passa a praticar a palavra de Deus, a sua vida passa a ter fruto, você já começa a ver uma diferença, através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única que vai nos abençoar. Olha o que diz mais no versículo 5. Assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. A gente que anda no caminho do Senhor, que você faz a vontade de Deus, você não pode, deixar de praticar a palavra de Deus, seja pela manhã, seja pela tarde, seja qualquer momento, que a palavra de Deus está dizendo aqui no versículo 5, assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Ninguém não sabe a maneira que Deus faz,
ou seja, que os ossos, ou seja, que a criança é formada no ventre da mulher, ou seja, assim é as bênçãos de Deus na minha vida, na sua vida, ou seja, nós não podemos parar de semear, ou seja, em continuar, ou seja, meditando na palavra, ou seja, praticando a palavra de Deus, obedecendo, ou seja, para que as coisas, ou seja, venha dar certo, ou seja, eu tenho que ser uma pessoa constante, ou seja, eu não posso, ou seja, parar, ou seja, não tem como Deus me abençoar se eu não for uma pessoa que estiver sempre, ou seja, firme com Deus em todos os momentos, de manhã, de tarde, à noite. Ou seja, eu tenho que ter um propósito firme com Deus, ou seja, para que a semente, ou seja, para que a palavra de Deus venha dar fruto na minha vida, ou seja, todos os dias, todos os momentos, ou seja, eu tenho que continuar praticando a palavra de Deus, ou seja, perseverando, ou seja, colocando em prática, ou seja, repreendendo os pensamentos negativos. Quantas vezes vem aquele pensamento de desânimo, ou seja, quantas são as pessoas que tentam te colocar para baixo, ou seja, mas a palavra de Deus, ou seja, não deixa a palavra de Deus sair do seu coração, ou seja, por ninguém, ou seja, você tem que ter um propósito firme com Deus para que a sua vida, ou seja, venha mudar, ou seja, se eu quero resultado, ou seja, na minha vida as coisas não vai ser fácil até eu alcançar o resultado, ou seja, quando você planta uma semente, até ela chegar ao fruto, ela vai um tempo, ou seja, mesma coisa é na minha vida, na sua vida, ou seja, vai um tempo, ou seja, para as coisas começar a acontecer, ou seja, esse tempo não cabe a mim falar qual vai ser, quanto tempo, que hora, ou seja, mas Deus sabe, ou seja, o tempo de abençoar a vida de cada pessoa. Só Deus é que sabe esse tempo. Olha o que diz mais, ó. O que semeia pela manhã, a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabe qual prosperará, se aquela ou ambas igual serão boas. Ou seja, você não pode parar, ou seja, no meio do caminho, ou seja, você tem que continuar firme com Deus, colocando a palavra de Deus em prática. Você não pode desistir, você tem que colocar a palavra de Deus de manhã, de tarde, à noite, em todos os momentos, diante de alguma adversidade, algum problema, ou seja, porque você vai ser provado, ou seja, diante de alguma circunstância, mas você não pode, ou seja, deixar a palavra de Deus sair de dentro de você, ou seja, de manhã, de tarde, à noite, não importa a hora, mas a palavra de Deus tem que estar dentro do seu coração, ou seja, você não pode desistir, não pode deixar um maligno tirar ela do seu coração, ou seja, do seu pensamento, porque Deus, ele tem vitória para você, Deus, ele quer e ele vai te abençoar, se você permitir que Deus venha te abençoar, ele vai abençoar, ou seja, se você continuar no caminho do Senhor, permanecendo firme com ele, ou seja, essa semente que é a palavra de Deus, ela vai ter resultado na sua vida,
você vai ver as coisas acontecendo na sua vida e Deus, ele vai ser com você, ou seja, porque você, colocou a palavra de Deus em prática. Ou seja, quem coloca a palavra de Deus em prática, ou seja, ela tem muitos desafios, ou seja, muitos problemas vai surgir, ou seja, o mal vai usar de várias formas para você não alcançar o seu objetivo, que é a sua bênção, o seu milagre, mas permaneça firme. Lembra sempre que Deus é com você, que a sua vitória, você só depende de você, porque Deus, ele faz a parte dele. Se você continuar praticando, ou seja, permanecendo firme, obedecendo, fazendo a vontade de Deus, a sua bênção vai chegar, a sua vitória, aqui que você deseja. Que Deus possa te abençoar, que através dessa pequena reflexão aqui, que Deus possa abençoar a vida de quem vê essa mensagem, que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.